Amigos, boa noite. Desculpas pelo atraso, um problema técnico, esperamos ter resolvido. E esta live, este momento, é um trabalho da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná, que está vinculada à 11ª Unidade Regional Espírita com sede em Campo Mourão, que por sua vez é vinculada à Federação Espírita do Paraná. Rogamos a Jesus, aos benfeitores amados, a espiritualidade amiga, o amparo, a assistência, a ajuda para que possamos todos nós, nesses instantes em que estaremos juntos através da internet, possamos ouvir a mensagem do Mestre de Nazaré e reter o que for melhor para nós, desejosos de que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre. A nossa proposta hoje é conversarmos um pouco sobre saber e fazer. Não basta saber, é necessário fazer. E para fazer, nós precisamos saber. No livro Personagens da Boa Nova, editado pela Federação Espírita do Paraná, um trabalho de pesquisa, um trabalho minucioso, lindo, maravilhoso, produzido pela Maria Helena Marcon, a nossa querida Malena. No capítulo O Amigo de Sempre, ela conta a história da amizade de Lázaro e Jesus. E ela cita um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, grafado pelo Sr. Allan Kardec, no capítulo 11º, no item 8, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Então, quando Jesus nos traz a sua mensagem do amor, todos sobressaltaram. E aqueles que acreditaram, aqueles que se embriagaram pela sua proposta de amor, desceram aos circos do trabalho. Compreenderam, entenderam a mensagem e foram ao trabalho no bem. Observamos que em todas as falas de Jesus, nenhuma palavra foi em vão. Nenhuma palavra deixou de ter um objetivo, deixou de ter um conteúdo. Jesus não pronunciou nenhuma palavra em vão. No Evangelho de João, ele grava uma fala de Jesus importante para o nosso estudo. Está no capítulo 13, no versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, aqueles do primeiro momento que souberam interpretar a palavra amor, fizeram, e por isso são bem-aventurados. No Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Sr. Allan Kardec, no capítulo 18º, Coletânea de Preces Espíritas, é um capítulo apensado no final do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de todas as preces ditadas pelos Espíritos. E uma em especial nos chama a atenção. Mas antes, no início do capítulo, os Espíritos nos dizem: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tenha o coração. Então, os Espíritos
os benfeitores que auxiliaram Allan Kardec na codificação espírita, notadamente no Evangelho, nos trazem essa orientação. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras, né? Então não é a forma, não é a posição, mas é o coração. E notadamente, saber e fazer, nós vamos observar no capítulo 1, Preces Gerais, na oração dominical, que é a primeira prece que os espíritos ali colocaram. E eles recomendaram que esta prece encabeçasse a coletânea, porque não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Então nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, quando Mateus registra a oração dominical, ou o Pai Nosso, como nós conhecemos. E o Pai Nosso é uma oração universal. Se observarmos, se atentarmos, a maioria absoluta de todas as religiões, de todas as igrejas, eles têm o Pai Nosso como oração. E não é diferente para nós espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a interpretação dos espíritos, a orientação dos espíritos da codificação para a oração dominical ou para o Pai Nosso. Todos nós conhecemos, todos nós aprendemos, gravamos, repetimos inúmeras vezes a oração do Pai Nosso. Mas acredito que poucas vezes nós paramos nas vírgulas, nos pontos, para olharmos com mais carinho para a oração do Pai Nosso. E no capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, os imortais da codificação nos trazem o pensamento espírita, a orientação espírita a respeito da oração do Pai Nosso. E aqui nós vamos conversar um pouco, uma literatura, me permitam, né, ler parte deste capítulo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós vemos Jesus, num primeiro momento, reconhecendo Pai nosso, nosso Pai. Ele não disse meu Pai, ele disse nosso Pai, Pai nosso, nos colocando todos em igualdade de condições, não separando, não seccionando. Todos nós somos filhos do único Pai. Por isso Jesus, Pai nosso, que está no céu. Então, Jesus abre o entendimento de que Deus, nosso Pai, é o Pai do universo. Nos leva a um entendimento maior. Nos tira da pequenez de que às vezes acreditamos de que Deus é Pai somente de um grupo, de uma religião, de uma agremiação. Então Jesus nos traz essa interpretação de que o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O louvor, o reconhecimento. E os Espíritos dizem, cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação,
Desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso é aquele que te não glorifica, e ingrato é aquele que não te rende graças. Na sequência, Jesus diz: venha o teu reino. E é interessante esta afirmativa. Venha o teu reino. Não é o meu reino, não é o nosso reino, mas é o reino de Deus, o Pai de amor e de bondade. E os Espíritos nos esclarecem: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode protestar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Apressar o advento. Estamos aí vendo os primeiros raios do mundo de regeneração. É o novo mundo chegando, o novo momento se abrindo. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender
que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho, para ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade, que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, àquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem da terra. Dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nós confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porque és justo. Sabemos que não há penas imerecidas,
e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente de nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, quanto à sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito de nossa humildade. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não pudemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida,
É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Assim, vamos ver na sequência: não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação do mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se os fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é o que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a vontade de praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, o melhor do que nós, sabe o que nos convém. Haroldo Dutra Dias nos diz, numa de suas falas, que a batalha mais difícil é entre aquilo que sabemos e aquilo que sentimos. Então nós vimos na oração dominical, no Pai Nosso, Jesus nos convidando ao exercício do saber e do aprender, nos convidando a saber sobre nós e a fazer as mudanças que precisamos fazer.
No Livro dos Espíritos, na questão 780, o Sr. Allan Kardec diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Por essa razão, além do esclarecimento do intelecto, é preciso educar as emoções e os sentimentos. É preciso educar as emoções e os sentimentos. Então, nos lembramos de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nos esclarecendo que o primeiro fruto da árvore humana é o sentimento. Então, é muito oportuno esse trecho do Livro dos Espíritos, a questão 780, quando nos convida a educar as emoções e os sentimentos. Porque educando os sentimentos, teremos pensamentos bons, como nos recomendam os Espíritos no preâmbulo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Educando os sentimentos, nós teremos atitudes boas, palavras boas. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 49, Saber e Fazer, o benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada do Chico Xavier, nos traz um esclarecimento importantíssimo para a nossa lição de hoje. Ele nos diz: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Mas raras criaturas penetram valorosamente a vereda, penetram valorosamente o caminho apertado, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. E João assinalou a lição do Mestre com maestria e sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, João, no seu Evangelho, no capítulo 13, no versículo 17, nos traz uma fala de Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. É o convite que o Mestre nos faz. Nós já sabemos, nós já ouvimos a lição, nós já aprendemos, já decoramos a oração. Mas precisamos fazer. Precisamos nos tornar bem-aventurados, como nos diz o versículo de João. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, como Santo Agostinho, devemos parar, pensar, refletir, rever, organizar o nosso eu. E que tenhamos a coragem de nos olharmos, de nos vermos e, ainda mais, a coragem de mudarmos
aquilo que precisa ser mudado em nós. Por isso, o convite à educação das emoções e dos sentimentos, rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, o amparo, o auxílio, a mão estendida para que continuemos na caminhada. Muito obrigado por estarem conosco e no próximo sábado nos encontramos novamente aqui neste canal em mais uma live, em mais um trabalho da Sociedade Espírita Allan Kardec. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre.